Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías. Estamos falando sobre os desejos amaldiçoados. Nós já vimos que os homens desejam o poder, e esse desejo acaba fazendo com que eles se afastem da simplicidade e humildades devidas a Cristo. Vimos também que os homens desejam prazeres, poder, fama e prazer, e por causa disso se afastam do Senhor. Hoje nós vamos ver que esses desejos, eles terão um fim. Chegará ao fim os desejos malditos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 13 ao 15. Isaías, capítulo 5, do 13 ao 15. Assim diz a palavra de Deus: portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso, a cova aumentou o seu apetite, abriu a sua boca desmensuradamente. Para lá desce a glória de Jerusalém, e o seu tumulto, e o seu ruído, e quem nesse meio folgava. Então a gente se abate, e o homem se avilta, e os olhos dos altivos são humilhados. Hoje você tem tudo muito fácil nas mãos. O que você sofria muito para conseguir no passado, até as crianças e os jovens, na sua maioria, ansiavam e desejavam por brinquedos, por coisas que, por terem algum valor elevado, os pais não conseguiam dar. Mas hoje em dia tudo está muito fácil, ao alcance da maioria. Até pessoas pobres e simples têm celulares, têm acesso a redes sociais, têm acesso à informação. Existe uma nova onda de serviço a Deus hoje em dia. As pessoas querem servir a Deus de uma forma mais simples, de uma forma mais imediata. As pessoas hoje servem a Deus de forma remota, totalmente virtual, online ou offline. Quando não assistem os cultos de casa através da rede social de forma online, deixam lá e assistem outro dia de forma offline. Existe hoje a comida rápida, não é? Fast food, e as pessoas estão com fome, não têm paciência nem coragem de preparar sua comida, aí vão, discam rapidamente, a comida é feita e rapidamente chega na sua casa. Hoje estão fazendo da palavra de Deus a mesma coisa. Fast food, palavra rápida. Word é esse, palavra fácil. Querem as coisas muito fácil, querem as coisas rápidas, não querem ter desconforto, não querem enfrentar nem encarar as dificuldades. Mas toda essa pressa, toda essa forma de comodismo, toda essa forma de prazeres e desejos chegará ao fim, pois são desejos e prazeres malditos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. O seu povo, o povo do Senhor, seria levado cativo. Aqui está profetizando Isaías
Aqui está Isaías denunciando os gravíssimos pecados do povo, que queriam mordomia, que queriam prazeres e que queriam simplesmente satisfazerem os seus caprichos. Eles até iam para o templo, até cultuavam a Deus, até ofereciam sacrifícios e holocaustos, mas digam, com que interesse? Quais seriam os interesses deles em servirem a Deus? Só existem duas formas dos teus desejos amaldiçoados terem um fim definitivo. Aqui você vai ver que Deus está, pelo profeta, denunciando que aqueles desejos malditos deles, aquela vida de prazeres deles teriam um fim. E existem duas formas de você dar um basta, ou de os seus desejos e prazeres terem um basta. E você saberá hoje, e assim você poderá escolher o melhor fim para os seus desejos, para os seus prazeres malditos. Uma forma é sendo julgado e condenado por Deus na morte do corpo e da alma. Esses seus desejos que parecem infinitos, esses seus deleites, conforto, comodismo, que parecem não ter fim, terão fim um dia. O fim deles será através do juízo de Deus. O fim dos desejos malditos vai vir no dia do juízo, quando o Senhor disser, basta, hoje você morrerá e hoje você enfrentará o juízo eterno. Tudo tem um fim. Todo prazer mundano chega ao fim. Depois o que sobra dele é só ressaca e angústia. Mas esse fim não se conta, porque você vê pessoas que se embriagam nos seus desejos e prazeres, depois estão deprimidos, cansados, sobrecarregados, como que aquilo acabou, eu não quero mais isso para a minha vida, mas depois é só terem outra oportunidade e se entregam novamente. Então isso é um fim parcial, não é um fim total, mas vai haver um fim dos prazeres malditos e dos desejos que muitos não consideram. É o fim que Deus vai dar a eles. A falta de conhecimento era o que estava destruindo o povo de Israel, porque a falta de conhecimento estava afastando eles de Deus, de terem prazeres em Deus. E eles conheciam cada vez mais, na sua ignorância, os desejos e prazeres das culturas mundanas. Do mesmo jeito que Isaías disse que por falta de conhecimento o povo seria levado cativo, Oséias também denunciou o mesmo pecado do povo, quando ele disse no capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecesses da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Observe que a falta do conhecimento de Deus destrói o ignorante, mas não destrói só ele, destrói também aqueles que estão sob seus cuidados. Não foram só os sacerdotes que foram destruídos porque faltava conhecimento, mas todos aqueles que dependiam deles. Então veja como é crítica a situação, como é séria. O fato de você conhecer a Deus é essencial para que você saiba quais são os prazeres que são saudáveis para a tua alma, para que você saiba quais prazeres te aproximam de Deus e quais prazeres te distanciam dele. Israel até acreditou em Oséias, quando Oséias disse, olha, por falta de conhecimento vocês estão sendo destruídos. E eles se interessaram pelo conhecimento de Deus, só que com falsidade. No capítulo 6, do 3 ao 6, diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
Oséias ainda denunciando. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Então, Israel, Judá, ele estava dizendo o seguinte: realmente, Oséias, a falta de conhecimento está nos destruindo, pois vamos fazer o seguinte: vamos conhecer ao Senhor e vamos prosseguir, continuar conhecendo ao Senhor. Mas não era genuíno, eles estavam com falsidade, era só porque as coisas estavam ficando difíceis para eles. Porque o Senhor os confronta dizendo o seguinte: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Conhecem pessoas assim? Ai, que bênção que foi o culto, meu Deus, que palavra maravilhosa, como é bom estar na presença do Senhor. Depois passam meses sem comparecerem diante do Senhor. Aí depois vem uma vez, aí, nossa, que bênção, estou revigorado. Que te farei, ó igreja? Que te farei, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Pois bem, o povo de Judá estava assim, eles queriam apenas os benefícios temporais do conhecimento, apenas conforto para si. E Deus aí nos denuncia: Israel tinha um amor de ressaca, passando a ressaca, eles voltavam à sua mordomia e desprezavam o conhecimento de Deus. É isso que Deus está dizendo quando diz que de manhã cedo logo passava, era rápido esse amor, daqui a pouco não tinha nenhum resquício mais o amor de Israel pelo Senhor, passava rápido. O que Deus faria com Israel, já que eles eram assim? O que Deus fará com você, se você ficar nesse vai e vem de amor inconstante? O juízo de Deus poria fim a esses desejos malditos. Eles eram falsos, queriam o perdão de Deus através dos seus sacrifícios e holocaustos. Eles sacrificavam ao Senhor e diziam: agora pronto, podemos curtir, podemos viver nossa vida, afinal de contas, olha o quanto nós gastamos para sacrificar e oferecer holocaustos ao Senhor, agora estamos sem culpas, fomos absolvidos dos nossos pecados. E aí Deus diz pelo profeta Oséias: por isso os abati por meio dos profetas, porque o amor deles era rápido demais. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim, maliciosamente contra mim. Eles pensavam que estavam me enganando com esses sacrifícios e com estes holocaustos. Eles não tinham interesse no conhecimento de Deus, que vinha do próprio Deus pela boca dos seus profetas. Pois bem, esse interesse por conhecimento não consegue mudá-los. Eles continuam do mesmo jeito. Por quê? Porque era um conhecimento que só inchava, não havia compromisso com o conhecimento. Sabe, irmãos? São muitas pessoas que agem assim. Essas pessoas vêm, se portam na igreja, participam dos estudos, adquirem o conhecimento, saem cheios de instrução, mas só para filosofar, só para falar do conhecimento, mas não para viver o conhecimento. Paulo fala desse conhecimento que incha. Paulo diz aos Coríntios, na sua primeira epístola, do capítulo 8, do 1 ao 3,
no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos nós somos senhores do saber. Quanto às coisas sacrificadas a ídolos, nós somos senhores do saber. Mas Paulo alerta e diz: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Quando o teu conhecimento te aproxima do amor de Deus, esse conhecimento é genuíno e é Ele que vai te salvar das loucuras em qual você estava prestes a cair, porque este amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Se alguém de fato ama a Deus, vai buscar o conhecimento de Deus, mas vai buscar para viver esse conhecimento, para não deixar ele esfriar, para não deixar ele apagar, para que ele continue e não seja como a nuvem da manhã que logo passa. Essa pessoa vai querer o conhecimento de Deus para amá-lo cada vez mais. Mas esse que ama a Deus, ele é conhecido por Deus. Então, de que adianta você conhecer tanto? De que adianta o conhecimento te inchar de tal maneira, mas você não aprender com esse conhecimento como amar a Deus de verdade? De que adianta? De que adianta no último dia, no juízo, você dizer: te conheço, Senhor, aprendi todas as doutrinas, está aqui, Senhor, e você olhar e você está do lado esquerdo? De que adiantou conhecer o Senhor se Ele não te conhece? Se você vai ouvir: nunca vos conheci, tudo bem, você falou bem, você falou bonito, você conheceu bem a meu respeito, mas eu não conheço você. De que adianta esse conhecimento? Pois bem, essa é a maneira que os teus desejos malditos que te afastam do Senhor terão fim, quando Ele te matar e quando Ele lançar a tua alma no inferno. Aí você terá e verá o fim dos teus desejos malditos que te afastavam do Senhor. Mas existe outra maneira de você se livrar dos seus desejos malditos. Existe outra forma, é amando o conhecimento de Deus, amando de verdade. Quando você ama o conhecimento de Deus, as coisas mudam. Os problemas podem até continuar, mas no âmbito espiritual, no âmbito emocional, no âmbito psicológico, tudo muda. Você se torna uma nova criatura. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Então, passa pelo entendimento de Deus, pelo conhecimento de Deus, a morte dos teus desejos malditos. Então, busque o conhecimento de Deus. Peça a Deus por sabedoria. É a única forma de você receber o conhecimento de Deus. É pedindo a fonte de toda sabedoria. Quando você pede, clama, suplica a Deus por sabedoria, a sabedoria vem a você, porque Deus dá ao que pede. É isso que Tiago diz na sua epístola, capítulo 1, do 5 por diante. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Você já pediu? Você pede? Você clama por sabedoria ao Senhor? Clama hoje com sinceridade? Se não, que pena. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que este homem alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, que tem o amor
passageiro como as nuvens da manhã. O que é que você espera receber do Senhor com esse amor tão irrisório, tão medíocre? Fé, pedir com fé. O que significa pedir com fé? O que a fé faz com aquele que a possui? A fé faz o que com aquele que a tem? Ela faz o que com você? Sabe o que ela faz? Ela faz com você o que ela fez com Abraão. Tiago, quando fala de fé, não fala simplesmente de algo que é místico e invisível. Não, a fé do cristão, ela é visível. Dá para ver a fé genuína do cristão. Deu para ver a fé do nosso pai Abraão. O pai da fé teve uma fé visível. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Então, se você pede sabedoria a Deus com fé, mas não busca com força, com tudo que você possui, então isso não é fé. Porque fé sem essas ações são mortas. A fé é morta. E ele diz, Tiago ainda: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Você quer ficar certo que se você pedir sabedoria a Deus e não tiver fé, não vai adiantar de nada? Você vai continuar o mesmo ignorante, o mesmo irracional? Quer ficar certo que para ter fé, você que tem fé precisa ter obras? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho, Isaque. Vês como a fé opera juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se mostrou, se consumou. Pois bem, é justamente isso. A fé de Abraão fez o que com ele? Tirou ele do seu lar. Ele estava em casa de madrugada e Deus diz: ei, você vai levantar e vai sacrificar o seu filho. Então ele saiu do seu conforto de madrugada. O Senhor tinha avisado antes a ele e ele esperou ficar de madrugada para sair com seu filho, sair do seu conforto. A economia motora também. Ele poderia estar no conforto, descansando, os seus músculos, já era velho, mas saiu andando para uma montanha, para um monte. Para quê? Para sacrificar o seu conforto. E mais que isso, sacrificar o seu maior prazer. Porque o maior prazer dele era Isaque. O próprio Deus disse: olha, mata Isaque, sacrifica para mim. É o teu filho, a quem tu amas. Teu filho a quem tu amas. E ele saiu para isso. A fé faz isso, meus irmãos. Então, se o conhecimento de Deus é o que te livra dos teus desejos e prazeres malditos, busque esse conhecimento, peça com fé. Mas a prova de que você de fato quer esse conhecimento vai ser o quanto você corre em busca dele. Cada um aqui fez algum tipo de sacrifício para estar no culto, para ouvir a palavra de Deus, para aprender do Senhor. Pois bem, é esse sacrifício diário e constante que é necessário. Não se deixar acomodar e deixar com que passe rápido o seu amor pelo conhecimento de Deus. Procure a sabedoria como um garimpeiro procura pelo ouro. Existia uma época que era uma moda muito grande, que os trabalhadores, os garimpeiros subiam aquelas montanhas com um saco de terra nas costas, parecia formigueiro. Uma foto de longe, você vê aquela coisa, um monte de buraco, um monte de coisa que eles cavavam e saíam carregando tudo. Para que tudo isso? Cansados, exaustos e ainda buscando pelo ouro
eles queriam, eles amavam o ouro. E aquele que ama o conhecimento de Deus vai provar que o ama também se sacrificando em busca dele. Isso é fé. Filho meu, diz Provérbios capítulo 2, versículo do 1 ao 5. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, clame, peça, e por entendimento alçares a voz, Senhor, por favor, se buscares a sabedoria como a prata, e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus, e aí você poderá se livrar dos desejos malditos que destroem a tua alma. Aonde está o melhor lugar de você encontrar sabedoria? Na casa que Deus criou, a reunião do seu povo. A casa de Deus é a reunião do seu povo. Não são essas quatro paredes, mas é a reunião, é o ajuntamento do seu povo, aonde quer que seja. Se fosse embaixo de uma árvore, embaixo de uma ponte, em um cemitério, que estivéssemos reunidos, ali era a casa do Senhor. E é lá que se encontra o conhecimento de Deus. Foi lá que Deus deixou para que você aprenda, negligencie a casa do Senhor e morra como um ignorante irracional. Assim aconteceu com Asaf, no Salmo 73, quando o coração se me amargou, no versículo 21 e 22. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Está vendo aqui o salmista Asaf, um homem temente a Deus, caiu na ignorância, porque olhou demais para os perversos, ficou todo confuso e se tornou um animal irracional. Mas ele pôs um basta, ele deu um fim à sua ignorância de Deus, que fazia com que ele desejasse prazeres mundanos. Ele pôs um basta. Louvado seja Deus, porque Asaf não esperou que o basta viesse de Deus, mas ele entrou no santuário de Deus e conseguiu conhecer o que de fato tinha para ele. No 16 e 17 diz: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Ele tentou entender porque os ímpios prosperam, porque as coisas só dão certo para quem não presta, porque eu só apanho, porque eu só sofro, porque eu só sou castigado a cada manhã, porque isso está acontecendo comigo, eu não consigo entender, é pesado demais compreender isso, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Até que eu fui para a casa do Senhor, sentei lá, observei, e Deus me mostrou pela sua palavra, na sua casa, o que era que estava acontecendo. Sair de casa e entrar na casa do Senhor mudou tudo para Asaf. Sair de casa hoje para os cristãos está muito difícil. Afinal de contas, tem tudo nas mãos. Eles podem escolher, selecionar pregadores, podem selecionar louvores, selecionar tudo. Mas Deus não vai aceitar, porque um amor cheio de mordomia e que não está disposto a se sacrificar não será aceito pelo Senhor. Até porque o Senhor entregou a sabedoria à igreja. Quem é a sabedoria? Senão Jesus Cristo. Ele entregou à igreja, e aqueles que a desprezam ficarão sem conhecê-lo. Como Paulo diz aos Efésios, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de toda a glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. É Deus que vai dar esse conhecimento, que fará com que vocês se libertem dos desejos malditos que Israel
ficou preso. E no 22 ele diz: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Tudo ele pôs debaixo dos pés de Jesus. E para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Então ele foi dado à igreja. A sabedoria está na igreja. A sabedoria está com a igreja. A sabedoria pertence à igreja, porque ele pôs tudo debaixo dos seus pés para ser o cabeça de todas as coisas e o deu à igreja. Então é assim que você salvará a sua vida dos desejos malditos que terão fim um dia, quando Deus se levantar em juízo. A dualidade no coração entre a confiança no conhecimento de Deus e o conhecimento próprio é que é o perigo. Mate o teu conhecimento, mate o teu amor pelo mundo, se renda ao conhecimento de Deus e ao amor de Deus, e no fim tudo vai acabar bem. Como diz ainda Provérbios, capítulo 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes em teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Pois bem, meus irmãos, existem desejos malditos que insistem em seduzi-los. Como aconteceu em Israel, assim tenta-se fazer com você hoje em dia. O maldito desejo pela fama e pelo poder era o que Israel queria, foi o que o diabo ofereceu a Cristo no deserto. Fama e poder. Olha, pula desse topo do templo e aí Cristo ficaria famoso se mandasse os anjos segurarem. E olha, eu te darei todos os reinos da terra se prostrado me adorares. É o que Satanás ofereceu a Cristo, é o que ele te oferece todos os dias. Fama e poder. Cristo rejeitou, porque para ele a única coisa que importava era a palavra de Deus, era o conhecimento de Deus. E também Satanás ofereceu para Cristo desejos, prazeres. Prazer. Desejo pelo prazer. Olha, estás com muita fome. 40 dias e 40 noites, ninguém merece isso. Tu tem poder, homem, transforma em pão essas pedras. Como tu ficarás satisfeito, saboreando de um saboroso pão. E Jesus Cristo o negou também, dizendo que o melhor pão para ele era tudo que vinha da boca do Pai Celestial. Malditos desejos e prazeres, eles chegarão ao fim e poderá ser de duas formas, ou de uma ou de outra. Ou eles terão fim através do juízo de Deus, quando disser: chegou o teu dia, louco, louca, esta noite te pedirei a tua alma. Ou quando você disser: basta, estou cansado desse mundo podre, sujo, vil, eu quero o conhecimento de Deus, eu quero ter prazeres e deleites no meu Deus. Aí sim você estará livre de tão terrível morte. Que Deus abençoe a igreja. Meus irmãos, vamos responder a mensagem orando ao Senhor nosso Deus. Eu vou pedir que o irmão Osmar nos conduza a Deus em uma oração de resposta ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, quão bom é ouvir a Tua voz, a Tua palavra que santifica, que nos torna melhores para a caminhada. Os Teus caminhos na Tua palavra, que nos exorta, nos coloca novamente no trilhar. Que bom, Senhor, que desejas que tenhamos olhos só para Ti, para que não olhemos para trás, como a mulher do Ló, não
olhemos de lado e nem fiquemos seduzidos pelas luzes incandescentes, luminosas deste mundo, que nos oferece tantas tentações, tantas distrações, para que possamos ficar embevecidos por este mundo. Somos deste mundo, mas não vivemos para este mundo, porque assim tu separastes cada um de nós. Escolhestes pelo teu profundo amor e misericórdia, dando-nos o teu Filho amado, para nos redimir de nossos pecados, e aqui, com muita gratidão, sempre agradecendo por tudo que tens feito, ó Pai. Abençoa esta pequena congregação de Liseus, nesta semana que se inicia, dando-nos ânimo, coragem para vencer as adversidades, os nossos flagelos, as nossas doenças, as nossas fragilidades, aquilo que encontramos de difícil no caminhar, mas em Ti, ó Jesus, em Ti pedimos força, pedimos graça, pedimos inteligência, sabedoria para conduzirmos neste mundo tão cheio de dificuldades. Nos leva para casa com segurança, nos dá sempre a segurança necessária para estarmos indo com muito mais cuidado para as nossas residências. E sabendo, Pai, que nesta semana que inicia, estamos novamente na Tua presença, te louvando e te agradecendo. Senhor, somos gratos por tudo que tem feito em nós. Obrigado por Tua palavra, pelo Teu perdão, por Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, recebamos a Deus. Que a graça do nosso eterno Deus e soberano Pai, que as consolações e comunhão que provém do Santo Espírito de Deus, e que a paz que excede todo o entendimento que há no seu Filho Jesus Cristo, estejam com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado pela terra, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, o culto está encerrado. Nós vamos ter o nosso momento ágape.